Romanos capítulo 8. Vamos fazer uma leitura. E também vamos deixar aberto aí Gálatas capítulo 5. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta palavra. Aqui está a sua igreja, Senhor, seus filhos, Senhor. Aqui estamos, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar no entendimento. Deus, Tu sabes todas as coisas. As condições minhas são mínimas, Pai. O menor aqui sou eu desta casa. Senhor, Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. Nos ajude ao entendimento, Pai. Se conosco e que possamos colocar em prática, Senhor, Pai, a Tua palavra nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar aí. Nós estaremos ceando ao Senhor. Você acabou de ler algo importantíssimo, né, que realmente coloca-nos em confronto. Estaremos celebrando a ceia do Senhor. E hoje, como todos sabem, é a primeira ceia do ano. É a primeira ceia do ano. E ela não é especial, irmãos, porque é a primeira. Ela não se torna especial porque é a primeira ceia do ano, não. Mas sim porque se apresenta para mim e para você uma oportunidade, mais uma oportunidade, de não só lembrarmos do que Jesus fez, mas também mudarmos o que precisa ser mudado, não é, irmãos? Corrigir a rota, não é, irmãos? Enfim, intensificar, melhorar, não é? A busca pelo Espírito Santo do Senhor. Então, irmãos, ela é importante e hoje ela se torna especial porque o Senhor nos dá mais uma chance, mais uma oportunidade de sermos diferentes, sermos realmente quem o Senhor deseja que sejamos, que nós não venhamos a perder essa oportunidade, mas aproveitar o máximo dela. Porque aqui estamos diante de um texto, queridos irmãos, que nos enfatiza algo importantíssimo, né? Nos enfatiza algo que coloca-nos dentro de uma situação importante que nós não devemos estar fora dessa condição. Perceba que o texto bíblico que acabamos de ler pode nos trazer sentimentos opostos. Sim, pode nos trazer alegria, pode nos trazer tristeza e também pode nos gerar, no mínimo, uma preocupação. Né, irmão? Se nós não estivermos nessa condição que o texto está dizendo para nós. É importantíssimo frisar, irmão, sempre a gente tenta e fala aqui, que a autorreflexão, ela sempre será importante para mim e para você. Todo cristão em Cristo, todo aquele que nasceu de novo, precisa se autorrefletir, fazer uma autoanálise da sua vida, da sua conduta para com o Senhor. Todos nós devemos fazer. Isso é normal, irmãos, em nossas vidas, na vida de todo e qualquer discípulo do Senhor, queridos irmãos. Então é importantíssimo frisar isso aqui, que faz importante, é natural, é necessário também, para ver, irmãos, se estamos sendo coerentes com a palavra, para ver, porque é importante essa autoanálise, autorreflexão, para ver se a gente está certo com os princípios da palavra, para ver se a gente não está fugindo de algo que o Senhor nos disse e que nós, irmãos, como servos e temos o Espírito Santo fala conosco, que às vezes a gente é rebelde e a gente não quer fazer aquilo que Ele mandou fazer. Por isso é importante nós nos autoanalisarmos sempre, irmãos, é importantíssimo. Serve também para ver se estamos enquadrados na palavra do Senhor. Então, nessa primeira ceia do ano, irmãos, nós precisamos gravar na mente, no nosso coração, coisas importantes que já vimos no passado, mas às vezes a gente esquece em algum momento. Nessa primeira ceia é importante gravar em nossas mentes que só há benefício para nós, irmãos, só há benefícios, que é aquilo que Paulo está falando aos Romanos, só haverá benefício para mim e para você. Se nós, irmãos, assim estivermos na condição. Qual é a condição? Que tenham, então, exista uma evidência genuína de que, de fato, irmãos, nós nascemos de novo, de que, de fato, eu e você somos transformados. Só há benefício se eu e você, irmãos, estivermos nessa condição de que fomos, de fato, transformados, que temos uma vida diferente, somos nova criatura, que você também sabe da palavra que fala, e, consequentemente, queridos, ter a certeza de que, de fato, o Espírito Santo habita em nós. Essa, irmãos, é algo que é mais importante para mim e para você, como um discípulo, um cristão, que está nesse caminho. É preciso entender e saber e ter certeza, o Espírito Santo habita em mim. Será que o Espírito Santo habita em nós? Então, irmãos, essa reflexão precisamos fazer sempre.
o versículo 1, irmãos, de Romanos, que fala sobre condenação. Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que mais? Que não andam segundo a carne, mas em diversos manuscritos e outras traduções pode haver conforme, não é? Eu acho que talvez a sua palavra no final esteja conforme, não andam conforme a carne, sim conforme o Espírito. Então, irmãos, a essência está aí. Aí está a essência. Então não tem como nós não entendermos isso aqui. Não há margem para outro entendimento que não seja esse. Então, irmãos, você entendeu que a condenação só não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só. Mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus, e aí é importante a autoanálise de minha e sua, precisam de fato saber e entender que se realmente nós estamos em Cristo e andamos segundo o Espírito, para que não haja engano da nossa parte em achar que somos, mas estamos vivendo diferente. Se estamos vivendo diferente, não somos, não temos e não andamos com Cristo. Percebam, irmãos, como é importante você se autoanalisar todos os momentos. Então, irmãos, estar em Cristo é também andar em consonância com o Espírito Santo de Deus. As duas coisas estão ligadas. Se eu estou em Cristo, eu ando também com o Espírito Santo. Então, irmãos, perceba, se nós andamos com o Espírito, há motivos de preocupação? Não há motivos do que se preocupar, né? Se eu e você andamos no Espírito, se eu e você temos a Cristo Jesus, não há do que temer e muito menos se preocupar. Não é, irmãos? Se nós andamos no Espírito com o Senhor, nós não temos o que se preocupar, muito menos com o mal que planeja contra nós todo dia. Nós não podemos nos preocupar, irmãos, com as ameaças, as armadilhas, né, que ele planeja contra mim e contra você, as intimidações, toda a fúria que ele vem contra nós. Nós não devemos nos preocupar, afinal de contas, nós estamos em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E aquele que está em Cristo está seguro, está guardado, está o quê, irmãos? Protegido. Ué, irmãos? Então, irmãos, nessa primeira ceia, você tem a oportunidade de se concentrar ainda mais, de se esforçar ainda mais, de aumentar ainda mais a devoção, né, do que foi o ano passado. Busque mais ao Senhor, busque mais o Espírito do Senhor, para que você cada vez mais esteja mais próximos dele, e aí você estará mais seguro ainda e mais guardado. Você não deve se preocupar, até porque, irmãos, aqueles que estão em Cristo, a condenação que havia sobre eles foi retirada, não é? Todos os que estão em Cristo, a condenação que havia sobre nós. E se você está em Cristo, quantos estão em Cristo? Glórias a Deus, hein, irmãos? Que bênção. Ela foi retirada. O que o profeta Isaías fala em Isaías 53? Né? Ali o servo sofredor. E o que Jesus fez por nós, irmãos, imagina o versículo 5, capítulo 53. O que diz? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, iniquidades, não é, irmãos? E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. E o que mais? E pelas suas fomos sarados. Glórias ao Senhor. Fomos sarados. Atenção, irmãos, nós precisamos redobrar, porque o problema, tudo isso é muito lindo e maravilhoso, mas o problema é quando nós não realizamos essa autoanálise, nem a reflexão, e a gente fica totalmente desguarnecido, tranquilo, e a gente deixa de um momento ou outro vigiar, e aí é o que é o problema que acontece, os deslizes, e que nós não podemos, irmãos, deixar de vigiar. Por quê, queridos? Há muitos que se acham hoje que estão em Cristo, há milhares que acham que andam conforme o Espírito. Mas a realidade verdadeiramente é outra. Se não existe a autoanálise e a reflexão, tampouco haverá evidências de uma transformação e de que o Espírito está com esta pessoa. Nós sabemos, irmãos, há uma cultura já instalada há muito tempo, né, em nós, no meio evangélico, de que apenas palavras e rótulos, elas já são suficientes para se dizer que eu estou em Cristo, para se dizer que eu tenho o Espírito Santo. São rótulos. São aparências, e hoje é o que mais tem em nosso meio. Infelizmente,
há milhares de adeptos dessa doutrina diabólica, né? Dizem que nós não precisamos mais viver a Cristo de fato. Dizem que nós não precisamos mais renunciar ao pecado. Eles dizem que nós não precisamos mais buscar o Espírito Santo. Não precisamos mudar. Não precisamos nos arrepender. Não precisamos de mudança. Felizmente é o que está aí em nosso meio. Muitos de vocês entendem, sabem do que a gente está falando. É o cenário no nosso meio, felizmente. Mas oremos para que o quadro mude, porque estão vivendo igual ao mundo. Não há diferença entre o mundo e hoje e a igreja, né, irmãos? Estão totalmente ligados e não há diferença. E nós sabemos, irmãos, que precisa haver a diferença. Não há como estarmos sendo de Deus, dizer que somos e viver diferente daquilo que a palavra nos ensina. Mas, irmãos, entendamos que a vida sem o perdão e a graça de Cristo faz sentido para você? Viver uma vida sem o perdão, viver uma vida sem a graça e a misericórdia de Deus, como é que se vive? Sem a graça e a misericórdia de Deus, viver sem se render aos pés de Jesus, irmãos? Ela faz sentido a vida? Não faz. É só derrota. Sofrimento, miséria, escravização do pecado. E que leva a uma condenação, a qual Paulo está dizendo agora aqui, aos romanos. E qual é a condenação, queridos? Vai gerar morte eterna, não é? A condenação vai gerar a morte eterna. Mas, meus queridos irmãos, hoje, nessa manhã, nós temos sempre que entender que há esperança, né? A esperança se renova a cada dia em nossas vidas. E nesse início do ano, irmãos, há uma certeza convicta em nossos corações, precisa ver, no meu tem, no seu também deve existir. De que ainda existem aqueles que não vão desperdiçar esse momento e essa oportunidade, glória a Deus, de dizerem ao Senhor, de confirmarem ao Senhor, Senhor, eu quero continuar andando com o Senhor. Eu quero que o Espírito Santo continue habitando em meu coração. Eu quero que viver mais intensamente o Senhor na minha vida. Irmãos? Eu creio nisso, irmãos. Aqueles que não vão medir esforços para viver a Cristo e viver a dependência dEle. Eu creio, irmãos, que aqueles que não vão, irmãos, continuar sendo os mesmos, mas querem ser maiores, querem ser melhores do que foram ontem, né? Eu creio que aqui, irmãos, existam ainda aqueles que não vão com a maioria e que já estão cansados disso que está posto aí e querem distância e querem somente viver a Cristo e o Espírito Santo na vida. Amém? Quantos aqui querem isso? E parte, irmãos, e você já disse, desses aí estão aqui hoje, aí, glórias a Deus. Vários irmãos e irmãs que já decidiram estar em Cristo pelo resto da sua vida, pelo resto da sua existência, já confirmaram, já todos os dias, eu quero estar contigo, Jesus, eu quero estar sempre contigo e viver cada vez mais em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quantos desejam isso nessa manhã? Glória ao nome do Senhor, irmãos, que assim seja, mas precisamos entender, e você responda para ele hoje, qual é a tua condição hoje? Qual é a condição de cada um de vocês, irmãos? Hoje é o confronto que o Senhor faz conosco. Está tranquilo você? Tem convicção? Está pleno? Está com certeza? Há motivos, irmãos, para você nessa manhã não se preocupar. O Espírito Santo habita em vós. Reflita nisso, pense nisso. É importante você e Deus nessa manhã refletir. A vida cristã, irmão, deixa de ser verdadeira quando não temos a essência. Quando nós dizemos que somos, mas não somos. Já deixou de ser, já não é mais. Só é aparência, só é rótulo, deixou de ser o que verdadeiramente a palavra nos ensina. Porque, irmãos, você precisa se posicionar, e esse ano é o momento de cada dia mais você se posicionar. Esteja ciente, irmãos, que nós devemos nos posicionar. Olha o que o versículo 4 está dizendo. Para que a justiça da lei
Mas, ao 5, porque os que são segundo inclinam-se para as coisas da carne, mas, olha aí, irmãos, perceba a clareza aqui, não podemos nos enganar, irmãos, sempre vai haver diferença entre aqueles que se inclinam para as coisas da carne e entre aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, que andam conforme o Espírito. E nós devemos fugir, queridos irmãos, de tudo, irmãos, que vai contrário à palavra do Senhor. Nós devemos estar longe disso. Fuja, irmãos, desta teologia universalista que está aí. Fuja. Fuja disso, irmãos. Pois esta doutrina, ela é diabólica. Estejamos cientes, irmãos, fujamos disso que está posto aí e que vem como um rolo compressor, abarcando a muitas pessoas, milhares de pessoas estão nessa. Mas eu e você temos o Senhor e nós decidimos que vamos continuar num caminho estreito, não é, irmãos? Nós decidimos isso, então vamos continuar nesse caminho, irmãos. Deixe isso, o que não é de Deus, esteja, irmãos, tirando fora. Tire fora, rejeite, porque isso não vai nos levar aos céus. Estejamos cientes, irmãos. Não tenha medo de dizer não ao que vai te comprometer espiritualmente. Não tenha medo de dizer não. Seja quem for, amigo, familiar, diga não. Se comprometer a tua fé e a tua espiritualidade, diga não. Tenha coragem. Hoje o Espírito Santo, irmãos, ele é de ousadia, é de coragem. Então, vamos fazer aquilo que está em você. Não tenha medo. Por quê, irmãos? Porque é melhor agradar a Deus do que aos homens. Agrade a Deus, ainda que virem as costas para você, virem a cara, fiquem ali frustrados, mas um dia entenderão. Mas no momento, irmãos, nós não podemos, irmãos, negociar aquilo que já está posto e aquilo que eu e você já entendemos um dia. Não negociemos a palavra e nem aquilo e a essência do Senhor em nossas vidas. Diga não, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Procure fazer a vontade dele, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Não adianta ter rótulos, viver de aparência, só ter status de cristão. Você só estará enganando a si mesmo, não é, irmãos? Porque a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Hoje em dia há uma pressão muito grande para que se retire daquilo que está escrito já, né? Todos vocês entendem, as pessoas querem retirar das nossas mãos o que já está posto, querem mudar a palavra, né, irmãos? Querem dar uma outra interpretação. Olha só, nós estamos vivendo dias terríveis, meus irmãos. Dias terríveis, as pessoas querem mudar, tirar uma forma mais rígida, colocar uma forma mais tranquila, mais light, para que todo mundo possa se adequar e ali possa viver as suas vidas, mas não. Como se isso fosse possível, irmãos, mudar o que já está posto. Tirar a essência daquilo que já está escrito, irmãos, como se fosse possível. Eles querem fazer isso. Irmãos, para isso acontecer, o que eles precisariam fazer? Jogar a Bíblia na lata do lixo. Nem assim, né, irmãos? Nem assim eles iriam conseguir. Por quê, irmãos? Jesus disse em Mateus, né? 24 e 35. O mundo passa. Quem lembra? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24 e 35, irmãos. O Senhor dizendo, ainda que queiram, irmãos, e queimem todos os exemplares da Bíblia, hein? Ainda que eles façam isso. Ainda que ele queime todas as Bíblias que estão aqui, tudo que as Bíblias que existam no mundo, né? Ainda que façam isso, ainda que apaguem todos os arquivos de computadores que existam aí no mundo, em áudio, em arquivo, ainda que façam isso, irmãos, nunca, jamais vão conseguir, irmãos, apagar as palavras de Jesus. Nunca vão conseguir. Porque elas são ouvidas e eternas. São eternas. Entendamos, irmãos. Glórias a Deus por isso. Então, irmãos, vamos fugir de todo o engodo que está aí. Brinde sua mente e o seu coração. Guarde-se. Não dê ouvidos a isso que está posto aí. Tenha coragem de dizer não, precisa ser dito não. Não negocie a palavra, nem princípio
Faça a vontade de Deus. Não agrade aos homens, agrade somente a Deus. Então, queridos, estamos aqui, prontos a cear. Não podemos ir com a maioria, evidentemente que não. Ainda que custe o que custar, ainda que muitas vezes nós sintamos isolados. Deixe estarmos isolados, mas o importante é sempre obedecer a Deus. Perceba, muitos e muitos que você conhece deixaram a palavra de Deus e se comprometeram já com o mundo, com essa teologia que está posta aí. Muitos. Quantas pessoas você não conhece? Né? Quantos você não conhece? Veja aqui do nosso meio, por exemplo. Muitos saíram porque preferiram um caminho mais fácil, porque preferiram estar em um caminho mais largo. Muitos de nós, muitos que estavam no nosso meio, saíram porque preferiram um caminho mais fácil. Mas o que Jesus espera de mim e de você, irmãos, é que eu e você não ceda. E que independente de que as pessoas venham, saiam, mas elas sabem o que estão fazendo, estão indo contrário à palavra do Senhor. Mas eu e você, nós vamos continuar, vamos permanecer na palavra de Deus, naquilo que Ele colocou em nossos corações. E é isso que você precisa vigiar todos os dias e orar ao Senhor. Senhor, eu não quero sair da Tua presença, eu não quero viver um evangelho light, um evangelho que não tem confronto, um evangelho que não vai me levar aos céus. Se for para ser assim, Senhor, me tira desta terra. De que adianta viver se não for de acordo com a sua palavra e com aquilo que o Senhor disse para mim fazer? Então, irmãos, é mais fácil escolher um caminho largo e que não tem confronto, e que não tem arrependimento, e que faça o que fizer, está tudo bem. Isso não é para nós, irmãos. É o que Jesus espera de mim e de você, que nós não cedamos e permanecemos alicerçados na palavra. Amém, meus irmãos? Adotemos até o final aquilo que Jesus nos deixou. Amém, queridos? Quantos estão comigo? Amém? Que assim seja. Diga não a tudo que vai contra a palavra de Deus. Adote até o final a palavra do Senhor, da verdade na sua vida. A escolha, irmãos, que as pessoas escolhem. Né? Você pode decidir também viver de rótulos, de aparência, como muitos têm preferido viver. É mais fácil. Não há renúncia, não há arrependimento, não há nada. Eu não preciso se santificar, eu não preciso de nada. Eu posso fazer o que o mundo faz, eu posso ser promíscuo, eu posso mentir, eu posso trair, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso fazer o que me der vontade, é assim. Há uma escolha também desse sentido. Você pode escolher também. Não deixa de ser uma opção, não é? É uma opção. Mas é também preciso entender e saber, irmãos, que há também uma consequência, não é? Para toda ação existe uma consequência. Talvez só se pense de um lado, só no que aquele momento pode te oferecer, mas em contrapartida não se pensa na consequência. Muitas das vezes se vive nesse automático. Mas, irmãos, nós precisamos entender também que existem as consequências. E nesse caso, as consequências são devastadoras. Porque olha no versículo 6 o que está dizendo? Porque a inclinação... Se eu decidir viver inclinado na carne, eu irei morrer. Eu irei morrer e perecer. Eu irei morrer eternamente. Se eu viver todos os dias da minha vida vivendo inclinado para a carne, eu irei morrer eternamente, irmãos. E se por um minuto nós entendermos o que significa isso, morrer eternamente, o que significa isso, irmão?
Será que a nossa mente humana, a capacidade hoje minha e sua humana, da mente consegue, obrigado, irmão, entender isso? O que significa isso, irmãos? Algo profundo, muito nocivo e muito triste. Se nós soubéssemos isso, nós nunca mais sairíamos da presença de Deus. E se eu e você decidir viver na carne todos os dias da nossa vida, se eu e você decidíssemos viver, eu vou viver mais da carne agora, não quero mais Deus, não quero saber de Jesus, eu quero viver agora a minha vida na carne. Se nós decidíssemos isso, por isso, irmãos, nós iríamos perecer, nós iríamos morrer, porque a nossa carne vai nos levar sempre à morte. Antes da morte, leva à corrupção. Você se lembra de Gálatas 6 e 8, 7 e 8, né? O versículo 8 diz que o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, irmãos, a carne, quem semeia na carne, vai ceifar corrupção. E em seguida a corrupção vai gerar a morte. Porque Paulo está falando já em Romanos aqui sobre a morte. A inclinação da carne é morte. E aí, a carne, irmãos, nos corrompe. E a gente leu também, Gálatas 5,19, sobre as obras da carne. Você ainda está aberto aí? Você leu que as obras da carne são conhecidas. E a prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, muito sério, e você precisa se atentar a isso. Se nós, irmãos, decidirmos viver na carne, inclinados na carne, todos os dias da nossa vida, nós não vamos herdar. Não há, irmãos, enrolação. A palavra é clara. E diz que eu e você, se nós continuarmos, se nós fizermos, na verdade, estas obras, nós não herdaremos o reino dos céus. Se nós dermos ouvido, irmãos, a esta matéria que está aqui, se nós dermos ouvido a ela não vai nos levar para o céu. Se eu viver por ela todos os dias da minha vida, eu não vou herdar o reino dos céus. Nós estamos na primeira ceia do ano, queridos, e a primeira vai balizar as demais. Não há outra, irmãos, palavra a não ser uma palavra que nos retorne, nos confronte a nossa trajetória, como diz, a análise, a autoanálise, a reflexão de quem queremos ser, quem somos, se estamos de fato guiados pelo Senhor. Eu preciso que você raciocine um pouco comigo por menos um instante. Porque se nós não herdarmos o reino dos céus, se eu e você, irmãos, não estivermos entre aqueles que são os benditos do meu Pai, raciocina comigo, um minuto, por favor. Se eu e você não estivermos entre aqueles que são os benditos do Pai, naquele dia, estaremos em um outro lugar. Estaremos em um outro lugar. Nós estaremos entre aqueles que estarão à esquerda. Teremos um fim triste. Nós estaremos entre os bodes. Queremos estar no meio das ovelhas, mas se nós não observarmos hoje, irmãos, é a primeira do ano. E se eu e você, irmãos, não tivermos ligados nele, e se em algum momento
A gente parou de refletir e de autoanalisar. Nós, irmãos, vamos sair, porque o coração do homem é enganoso. Entenda hoje, a primeira vai balizar as demais. Hoje eu e você, sério, hoje a palavra fala conosco. É um confronto direto no meu e no seu coração. Se eu e você não estivermos entre os benditos do Pai, nós estaremos entre os bodes. Na esquerda, não à direita, que nós queremos estar. Que coisa terrível, meus irmãos. Ali, nesse lugar, haverá choro. Mas é muito choro. Pensa comigo, milhares de pessoas chorando ao mesmo tempo. E não é um choro normal, irmãos. É um choro de desespero. Desespero de milhares de pessoas que viveram as suas vidas inteiras sabendo da existência de Jesus, mas preferiram dizer não. Preferiram viver inclinado para a carne. É a realidade, irmão. Um choro de desespero. Desespero de milhares de pessoas que decidiram viver na carne. Desespero de milhares de pessoas que sabem que não existe mais uma chance para elas. Olha a seriedade que nós estamos, irmãos, nesse exato momento. É por isso que eu e você temos, irmãos, que não colocar panos quentes, mas agir realmente, de fato, no problema. E qual é o problema? É você, olha para si mesmo e olhe e analise com o Senhor. E o Espírito Santo vai te dizer, aqui precisa mudar. Não sou eu que tenho que dizer, é o Espírito Santo quem diz para você. Entendamos, irmãos, nesse lugar também, você sabe que vai haver ranger de dentes. Ranger de dentes. O que é ranger de dentes, irmãos? Se não, por causa de um sofrimento intenso que a pessoa está sofrendo. Chega da angústia, agonia. É desespero, irmãos, total. Sofrimento, e se tem sofrimento, tem gritos. Imagina chorando e gritando. Milhares de pessoas chorando e gritando, desesperadas. Entendamos, irmãos, gritos intensos. Sofrimentos de milhares e milhares de pessoas que fizeram o quê, irmãos? Decidiram viver longe do Evangelho. Distantes de Deus. Milhares e milhares de pessoas, queridos irmãos, que preferiram viver sem renúncia, que preferiram viver, irmãos, um evangelho light, um evangelho que traz conforto, não confronto. Esse é o desespero, irmãos, de você vai ali estar, se nós estivermos na esquerda, se nós estivermos com os bodes, estaremos nesse lugar. Pessoas que escandalizaram o nome do Senhor. Triste a realidade. Sofrimento de quem sabia o que deveria fazer, mas não fez. De quem sabe exatamente o que tem que fazer, pregar, anunciar, mas faz totalmente o oposto e o contrário do que o Senhor pede. Aí, irmãos, vem diretamente a sentença de Deus. Sofrimento, condenação, morte eterna. A mesma condenação que não estarão sobre aqueles que nós lemos aqui. A mesma condenação que não está sobre todos aqueles que fazem a vontade do Senhor, que estão em Cristo Jesus, estarão sobre todos aqueles que não creem também em Jesus. É importante dizer isso aqui. Todos que não creem em Jesus, que não aceitam o Senhor Jesus e não querem viver de acordo com o que Ele fala, estão sobre condenação. E João 3,18 que diz isso, a palavra ela diz isso, não sou eu. João 3,18, claro, direto, fala, quem nele crê não é condenado. É justamente os que estão em Cristo, os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Quem crê nele, em Jesus, nele quem? Jesus. Não
é condenado. Acabou aqui? Não. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, irmãos, há uma seriedade muito grande aqui. E nós devemos, irmãos, não só olhar para nós, mas olhar à nossa volta. Em todo momento que você tiver uma chance, uma oportunidade, fale para as pessoas dos riscos que estão correndo sem Jesus. E o Senhor nos dá essa chance também, e também olhando para nós, mas também olhando à nossa volta. É família, é amigos, familiares. Esse é o ano que você precisa falar de Jesus. Este é um ano como nunca você precisa desesperadamente anunciar Jesus. Porque o tempo está se aproximando. Irmãos, quem já está condenado é porque já está sentenciado. Não é? Nosso sistema judiciário diz que depois que o sujeito passa pela última instância, o juiz bate o martelo. Já não há mais como revogar uma sentença, não é? O que resta para ele é cumprir aquilo que foi determinado pelo juiz, a condenação. E aí tem que cumprir. O juiz da terra vai voltar atrás na condenação que ele deu com diversos que estavam à sua volta? Não, é, irmãos? Não tem mais jeito. A sentença foi dada, a condenação é o destino, não é? Porém, irmãos, com Jesus, que é rico em misericórdia, não é? O relógio ainda não bateu meia-noite, né? Para quem entende, é a parábola das 10 virgens, em Mateus 10, 25 e 6. Está muito perto, né, irmãos, de bater a meia-noite. Muito próximo. Mas ainda não. Jesus é rico em misericórdia. O relógio ainda não bateu a meia-noite. Então, irmãos, mesmo que esteja em condenação, condenado, mesmo sentenciado, ainda pode, então, ter uma saída, não é? Glórias a Deus. E o único que pode revogar a sentença e a condenação é quem? Jesus Cristo, irmãos. Jesus, ainda é tempo. Ainda é tempo de conserto, ainda é tempo de estarmos, irmãos, mudando a rota, ainda é tempo de anunciar, ainda é tempo de você falar para os seus que Jesus está às portas. É necessário reconhecê-lo como o único suficiente Salvador da sua vida. E aí está tendo acesso ao reino dos céus. Então, irmãos, Jesus Cristo é o único que pode revogar a sentença. Mas tem mais uma coisa, a condenação vai permanecer até que se reconheça Jesus como o único suficiente Salvador. E se ainda há tempo e se reconhecer, amém. Jesus já está de braços abertos e ali estará adentrando o reino dos céus. Então, irmãos, assim como eu e você, qual era a minha e a sua condição? Era de condenado, sentenciado. Nós estávamos condenados, irmãos, à morte também. Mas um dia, você e eu abrimos os olhos e vimos Jesus, e ele olhou por nós, e aí nós o aceitamos, e a condenação foi revogada. Glórias a Deus. Foi revogada, irmãos, porque nós o reconhecemos como o único suficiente Salvador. Nós reconhecemos que ele morreu, nós reconhecemos que ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, e hoje está à destra do Pai, e daqui a pouco virá buscar a gente. Hein, irmãos? Glórias a Deus. Mas não perca a esperança, nem tampouco o foco. Que jamais você esqueça do que diz o restante do versículo 6. Mas a inclinação do Espírito é o que, irmãos? É vida e paz. Hein? É isso que ele tem para nós. É isso que ele tem para mim e para você. Vida e paz. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. João 11, 25 e 26. Jesus disse para Marta ali, vocês sabem a passagem de Lázaro, que estava morto, mas Marta estava ali conversando com o Senhor. E ali, Jesus disse para ela, o que era ele? Jesus disse, ele é a ressurreição e a vida, irmãos. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Glórias ao Senhor. Todo aquele que vive e crê nele, nunca morrerá. É a pergunta que ele faz. Crês tu nisto? Não é? E aí, irmãos, você precisa estar pronto para ser, então, o arauto do Senhor nesta terra,
Não só auto-refletir, mas ser um arauto de Deus para levar a palavra do Senhor àqueles que estão ainda condenados nesse mundo. Portanto, 7 e 8 aí, ó, Romanos. Portanto, a inclinação da carne, o que, irmãos? É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode o ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só, irmãos, a inclinação da carne traz morte, traz inimizade contra Deus e também não agrada a Deus. Fora isso, tudo que a gente leu em Gálatas 5 e 19, você viu, irmãos. Tudo isso não é bom para mim, não é bom para você. Se inclinar, viver inclinado para a carne, vai nos levar à morte, vai nos levar à condenação. Você entendeu tudo isso nessa manhã? Amém, meus irmãos? Todos entenderam? Que você possa colocar em prática, entender nessa manhã. Que o Senhor nos deu o privilégio de ter mais uma chance de poder celebrar a ceia, não só para lembrar, mas também para refletir, autoanálise e mudar cada vez mais. Se houver algo para ser mudado, mude. O Espírito Santo te fala hoje o que precisa ser mudado na sua vida este ano. É a primeira do ano, as outras vão balizar esta. Então, irmãos, que você se adeque o quanto antes, o mais rápido possível, a que a palavra está nos ensinando. Eu disse no começo, o texto pode nos trazer alegria, pode nos trazer tristezas também, se nós não estivermos enquadrados dentro dessa palavra. Se eu e você estivermos, irmãos, do outro lado oposto, nós somos condenados. Nós seremos, facilmente ali estaremos tendo um triste fim. Então, pela graça e misericórdia do Senhor, irmãos, Ele nos concedeu esta chance. E não é por acaso, irmãos? Nós temos uma oportunidade aqui, não deixe passar ela, não deixe desperdiçar. Tome as decisões que precisam ser tomadas, porque precisam mesmo. Tenha coragem e tome as decisões que precisam ser tomadas. Chegou a hora, irmãos, é tempo de se apegar mais com o Senhor. É tempo da gente se encher do Espírito Santo. Chegou o momento, chegou a hora de eu e você, irmãos, estarmos mais próximos dEle. Estamos mais, irmãos, ali cheios do Espírito Santo do Senhor. Vivendo cada dia no caminho do Senhor Jesus. É tempo, irmãos. Porque, irmãos, o tempo está aí se aproximando. Ainda que te custe, você acha que te custe alguma coisa? Ainda que você entenda que te custe algo, vale a pena. Vale a pena. Eu quero terminar com o versículo 11, Romanos 8. Vamos ler eles todos juntos. 8 e 11, vamos lá. 1, 2 e 3. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Glórias a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós lemos, irmãos, que as palavras de Jesus, nós lemos ali, falamos no começo, que as palavras de Jesus são eternas. Passa aos céus e a terra, as palavras de Jesus não passarão. Então são eternas. Se não passa, se o mundo passa e os céus também, as palavras de Jesus são eternas. Assim como as palavras de Jesus são eternas, irmãos, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, olha o benefício se nós estivermos enquadrados na palavra aqui. Se as palavras de Jesus são eternas, todos aqueles, irmãos, que fazem a vontade de Deus, glórias a Deus, também são, é o quê? Eternos. Chegamos a esse consenso? Glórias a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, há uma coisa em comum entre as palavras de Jesus e aqueles que fazem a vontade dele. É o quê? Ser eternos. Olha que coisa linda, o benefício maior que eu e você temos hoje é de viver a eternidade com ele para sempre. Não desperdice, irmãos, esse momento. 1 João, eu estou dizendo isso? Não, é a palavra 1 João 2,17. Se você está fácil aí, né? Lá para o final da Bíblia, antes de Apocalipse, você vai ver 1 João 2,17. Você vai ver a coadunação entre as palavras de Jesus e aqueles que fazem a vontade de Deus. As palavras dele você sabe que são eternas, porque o mundo passa, os céus passam e as palavras deles permanecem. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus também vão permanecer para sempre. 1 João 2,17. Acharam? Vamos todos juntos mais uma vez. 1, 2, 3.
Glória a Deus. Mais uma vez. O mundo passa. Permanece para sempre. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Faça a vontade de Deus, irmãos. Doa quem doer. Custe o que custar. Vale a pena. Você não irá se arrepender. Amém?